Bom dia, boa tarde e boa noite. Olha, meus irmãos, hoje eu vou falar sobre um grande caboclo, caboclo cobra coral. Não é o caboclo da cobra coral, não, é o caboclo cobra coral, o legítimo, viu? Então, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês compartilharem este vídeo, né? Me seguirem, tá certo? Então façam isso, né? Vamos divulgar. Caboclo cobra coral. Olha, na aldeia, a mãe do caboclo cobra coral era responsável pelas mesinhas, né? As mesinhas. O que é mesinha? Mesinha é colher as folhas para fazer o chá, colher as folhas para fazer as defesas, as proteção, certo? Livrar das doenças. Então ela era responsável por isso. Então toda noite a mãe do caboclo cobra coral ela saía para colher as ervas, as folhas. Mas ela só colhia essas folhas, essas ervas, no clarão da lua cheia. Por quê? Porque no clarão da lua cheia, essas folhas, essas folhagens, né, tinha força, tem força. Então, quando era noite de lua cheia, ela ia colher essas folhas. Só que ela estava grávida do caboclo cobra coral. Ela estava grávida. Então já estava perto, já estava no mês, né, dela ter esse belo caboclo. E ela saiu para colher as mesinhas, as folhas, né, para fazer o chá do povo da aldeia. Quando ela chegou no lajeiro onde ela colhia as folhas, ela começou a tirar as folhas. Uma cobra coral chegou, pronto, picou ela. Quando picou, você sabe que a cobra tem um veneno rápido, né? Quando a cobra picou ela, o veneno subiu, né? Começou a agitar o sangue dela, ela caiu se batendo. Então quando ela caiu, ela gritou, deu um grito muito alto, alarmante, e o povo, né, da aldeia, os indígenas, os índios, escutaram. E saíram todos correndo para ver. Quando chegaram perto, avistaram ela se batendo ainda, né? E apesar do coração agitou muito, ela teve aquela reação muito grande, e ali mesmo ela teve o caboclo cobra coral. Aquela criança nasceu. Só que quando os indígenas chegaram, que arrodearam ela, né, tinha uma cobra coral muito grande ali ao lado dela. Então eles não encostaram. Mas ela já estava desfalecida, né, já tinha falecido. E o caboclo ali, já tinha nascido, e a cobra perto dele. Então eles não chegaram a pegar porque a cobra ficou ali por cima dele. Então deixaram a cobra sair, pegaram a criança e levaram para a aldeia. E lá, nesse lajeiro, onde tinham as pedras, ela foi enterrada, foi sepultada. Eles pegaram, tiraram as pedras, botaram ela ali, fizeram aquela cova e cobriram ela com as pedras. Não, levaram esse caboclo para a aldeia. Só que essa criança foi crescendo, né? Foi crescendo e os outros índios não tinham muito contato com ele, porque diziam que ele era um caboclo e era envenenado, tinha um sangue envenenado. Então eles não queriam contato com ele. E ele também, ele virou um caçador da aldeia. Virou um caçador. Então ele saía à noite para caçar, só saía só. Sempre ele trazia caça para a aldeia, né? Ele sempre trazia caça para a aldeia. Por quê? Porque ele tinha um piado. E esse piado, nenhum indígena da aldeia tinha. Um piado que ele tinha. Um piado tipo da cobra mesmo. Quando ele dava esse piado, ele trazia caça. Então ele matava a caça e trazia para a aldeia. Mas ele só caçava só. Os outros índios não queriam ir com ele. Então ele era uma pessoa quase enjeitada, né? Dizia que ele tinha um sangue envenenado, dizia que ele tinha nascido de uma morte pequena, a cobra tinha matado a mãe dele, então ele era praticamente enjeitado. Só que também ele seguiu o caminho da mãe dele, né? Como a mãe dele era rezadeira, era que fazia as mesinhas, né? O povo da aldeia, ele seguiu o caminho da mãe dele. Só que esse caboclo,
ele nunca teve uma doença. Nunca teve uma doença material. Nunca se queixou-se de nada. Sempre foi uma criança forte, né? Um adolescente forte, saudável, até a idade dele. Né? Não tinha doença, não tinha nada. Era muito forte, saía para caçar, só saía à noite, trazia caça para a aldeia e fez a prática, né, das mesinhas. Mas uma bela noite, ele já com a idade muito avançada, ele também saiu na lua cheia, justamente para colher as folhagens, né? Só que amanheceu o dia, e ele não voltou. Não voltou. Então, os índios se preocuparam com ele, também não era longe, era perto onde tinha aí, e foram em busca dele, sabe o que tinha acontecido, né? Porque sempre ele ia à noite e voltava. Ele tinha amanhecido o dia e ele não tinha voltado. Aí foram, né? Quando avistaram ele estava deitado em cima da pedra, onde a mãe dele estava enterrada. Aí quando chegaram perto dele, ele estava morto. Quer dizer, ninguém sabe por que foi que ele morreu. Né? Mas ele não tinha doença, foi uma morte misteriosa. Ele deitado ali, estava falecido. Então, quando os índios se aproximaram dele e foram chegar perto do corpo dele, começou a sair cobra, mas era muita cobra. Cobra de coral, né? De dentro das pedras. Ali onde a mãe dele estava falecida. As cobras começaram a sair de dentro. Então, os índios se afastaram. E as cobras vieram, ficaram tudo em cima dele. Como os índios já tinham medo dele desde pequeno, né? Aí foi que criou mais um pavor. E esta lenda se espalhou-se, né? Que era um caboclo do sangue envenenado, um caboclo, que chamaram ele cobra coral. Desde pequeno, foi chamado de cobra coral. Então, até hoje, quando ele se passou, se desse para a força da espiritualidade, que voltou como o caboclo cobra coral. Esta é a história que eu tenho para contar deste belo caboclo.